Que a graça de Cristo toque você, que bom estarmos juntos aqui para mais um tempo de meditação, de reflexão na palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que tem poder de nos transformar, não de fora, né, não do externo para o interno, mas de dentro para fora, né? Ela tem poder de transformar o nosso coração. Então convido você a aquietar o seu coração nesse momento, não importa se você esteja aí envolvido em uma atividade. Se você puder, é claro, é muito melhor você parar esse tempo agora para juntos meditarmos na palavra de Deus, mas caso não, concentre os seus pensamentos e deixe a palavra do Senhor falar ao seu coração. Nós temos aqui nos últimos encontros falamos um pouco sobre essa transformação que o Evangelho provoca em nós de dentro para fora, né? Esse momento que o nosso país vive de mudanças, né, tão significativas, né? O nosso país passa por um momento histórico, né? A maior manifestação que esse país já experimentou realmente aconteceu nos nossos dias. 7 milhões de pessoas foram às ruas para protestar contra o governo Dilma. Então isso não é uma coisa comum, isso é um marco histórico na história da nossa nação, né? O outro momento que o nosso país experimentou como esse, quando o presidente, então, na época, Fernando Collor de Mello, né, foi processado também e ele renunciou então ao cargo da presidência da República, exatamente em função de um protocolo de impeachment. O Brasil também foi às ruas, mas não foi a mesma comoção. Nós temos agora praticamente 80% dos brasileiros insatisfeitos com o governo que presidia sobre nós. E então, né, diante dessa realidade, nós estamos vendo aí as mudanças que estão acontecendo, uma nova proposta de governo sendo apresentada e mudanças, então, sendo esperadas por todos nós, principalmente pelos 11 milhões de brasileiros que estão desempregados, aguardando, né, a restauração da sua vida econômica. Mas a bem da verdade é que a maior mudança que o ser humano pode experimentar não tem a ver com o seu bolso, não tem a ver com uma estrutura política ou econômica. A maior mudança que o ser humano pode experimentar advém do seu caráter, no seu coração, no cerne de quem ele é, né? Naquilo que governa a sua vida. E só existe uma pessoa que pode transformar verdadeiramente o coração do homem, e essa pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que traz a mim e a você uma mudança que é de dentro para fora, uma mudança que parte do interior para o exterior. Então, pensando nisso, nós temos aqui refletido um pouco sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que mostra um pouco para nós das virtudes que tocam o coração do ser humano, quando ele então entrega a sua vida a Cristo. Temos falado aqui sobre essa vida que agrada a Deus, que é uma vida de fé, não é uma vida baseada em preceitos. É claro que os mandamentos são importantes, porque eles acabam se tornando para mim e para você uma maneira de nós então testarmos a nossa vida para saber o quanto dela está conformada à vontade do Senhor. Mas não é pela observação e pelo nosso esforço que nós nos tornamos agradáveis, e sim pela confiança no que Deus é capaz de fazer em nós, nos tornando então, né, fiéis à sua vontade, fiéis ao seu querer. E eu quero continuar então, nesse dia, meditando com você na palavra, agora em cima do texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo diz: sabemos, irmãos, vocês sabem que a nossa visita, a visita que lhe fizemos, não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação, ela não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então Paulo aqui vai falar um pouco para mim e para você sobre alguns desafios que ele experimentou na evangelização desses irmãos, né? Quando Paulo então se propôs a pregar o Evangelho em Tessalônica, Paulo antes havia sido violado nos seus direitos em Filipos. Você pode acompanhar um pouco sobre isso no livro de Atos, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que quando Paulo então chega a Filipos, depois de estabelecer uma célula ali na casa de Lídia, vendedora de púrpura, Paulo então começa a pregar o Evangelho e por causa disso há um tumulto na cidade, em função de uma deusa chamada Diana. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que então Paulo, por causa disso, ele é levado então para a cadeia, ele é preso e ele é açoitado. E Paulo vai dizer então que após ser ferido, após ser açoitado, então ele é colocado para fora, ele é liberto, ele é expulso da cidade. E é um pouco experimentando sobre isso, né,
esse conflito que Paulo experimentou ali em Filipos, né, que tinha a ver com os costumes daquela cidade. Paulo vai dizer que depois de ser violado nos seus direitos em Filipos, então ele parte para a cidade de Tessalônica. E ali Paulo vai encontrar outros desafios na pregação do Evangelho. Se em Filipos os desafios foram ter os seus direitos lesados, Paulo vai encontrar um novo desafio aqui em Tessalônica, que é o desafio dos falsos religiosos, né, das falsas religiões, dos filósofos, né? As pessoas costumavam ir para Tessalônica ali para, através da pregação, acabarem ganhando um dinheiro, acabarem se beneficiando através da pregação. E Paulo, então, quando chega ali, vai ser, de repente, enxergado como mais uma pessoa que simplesmente está usando, né, da sua pregação para também ganhar um dinheiro. Paulo diz que isso era um empecilho para ele ali, mas ele vai dizer que com a ajuda do Senhor, então, e adotando para si uma ética diferente, Paulo, então, ele se tornou alguém de exemplo para aquelas pessoas, alguém a quem as pessoas poderiam confiar credibilidade, elas podiam ouvir a mensagem. Paulo vai dizer que ele se portou entre eles como um pai, como uma mãe, não apenas doando a sua pregação, mas também doando a sua vida. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Na nossa trajetória cristã, nós também enfrentaremos dificuldades, quer para compartilhar o Evangelho, quer para vivermos a vida cristã. Talvez você, nesse dia, esteja se deparando com as suas próprias limitações, né? As suas limitações em ser alguém semelhante a Cristo, como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como um cristão aos irmãos, né? Como alguém atuante na sociedade civil. Talvez você esteja enfrentando as suas limitações. E como nós podemos vencê-las? Como nós podemos, então, vencer os bloqueios, até mesmo que querem nos impedir de compartilharmos da graça de Deus com outras pessoas? Paulo vai dizer, confiando no Senhor, confiando em Cristo. Às vezes nós pensamos que somente a justificação é alcançada pela fé, né? A gente pensa que é somente a minha confiança em Deus para o começo da obra da salvação, que é por meio da fé. E o resto, então, eu faço pelo meu esforço, né? A justificação eu recebo pela fé, mas a santificação é pelo meu esforço. E o apóstolo vai dizer que não. A santificação também é vivida pela nossa confiança. Paulo vai dizer, olha, nós confiamos em Deus para nos tornarmos um referencial para vocês. Nós confiamos em Deus para sermos bons mensageiros a vocês. Encontrando dificuldades, como encontramos em Filipos, encontramos entre vocês, a nossa confiança em Deus fez com que nos tornássemos um exemplo, um modelo. Vocês assistissem a nossa conduta, então a nossa mensagem se tornasse confiante, né? Se tornasse uma mensagem de credibilidade para com vocês. Então, o nosso desafio para esse dia, né? O nosso desafio para essa reflexão é: confie no Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nosso telefone está na sua tela, 3429-9550, né? Está aí junto com você, você pode nos ligar, ligue para nós o telefone da paz. Teremos pessoas aí 24 horas dispostas a atender você e a servir você, tudo bem? Que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para mais um tempo de meditação no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.